Olá, eu sou a professora Camila e a videoaula de hoje eu decidi trabalhar sobre o conceito de função. Na ementa do curso Funções Elementares tem um tópico que fala sobre a introdução de função, a definição de função, o princípio, das coisas. Então, olha só, nada mais certo do que iniciar isso aqui com uma noção intuitiva do que é uma função. Eu fiz um exemplo aqui e vou mostrar para vocês uma aplicação de função no dia a dia. Vou pegar um lavador de carro que cobra por dia R$12 para lavar o carro. Então, eu construí aqui uma tabela onde eu determino o número de carros e a receita bruta, ou seja, quanto ele vai arrecadar por dia lavando uma certa quantidade de carros. Eu sei que ele cobra R$12 por carro lavado. Então, se naquele dia ele não lavou nenhum carro, ele não vai ter nenhum lucro, nem prejuízo. Se ele lavar um carro, ele terá um lucro de R$12. Se ele lavar 2 carros, de R$24, aqui está tudo os preços em reais. Se ele lavar 3 carros, o valor arrecadado no dia vai ser de R$36. E se ele lavar 5 carros, nós temos que ele vai ter uma renda de R$60. Bom, com isso eu consigo escrever uma função que representa isso daqui. Eu sei que ele cobra R$12 por carro lavado. Ou seja, para eu determinar o valor final disso, eu estou dependendo da quantidade de carros lavados. Então, eu tenho uma função escrita da seguinte maneira: y igual a 12x. Eu consigo determinar duas variáveis aqui. Uma é chamada de variável dependente, porque eu estou dependendo da quantidade de carros lavados para o valor arrecadado no final do dia. E o meu x vai ser chamado de variável independente. Variável independente porque eu não sei quantos carros eu vou lavar naquele dia. Então, nós temos uma função escrita da seguinte maneira: y igual a 12x. Com isso, temos uma definição de função. Uma função nada mais é do que dois conjuntos A e B não vazios. Uma função de A e B é uma regra que diz como associar cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B. Essa palavra único, ela é muito importante, por isso que ela foi destacada. Porque cada elemento aqui do domínio, esse A vai representar o domínio e B vai ser representado pelo contradomínio. Ou seja, cada elemento que sai aqui do domínio, ele deve estar se relacionando com apenas um único elemento de D. Ou seja, um único elemento Y daqui. Podemos fazer um exemplo muito rápido aqui, tipo um supermercado onde eu tenho os produtos e tenho os preços. Na prateleira, sem especificar marcas, essas coisas, nós temos aqui, sei lá, um arroz, feijão e carne. Cada um desses produtos, eles devem ter apenas um preço. Eu não posso ter um produto com dois preços diferentes, certo? Ou seja, cada elemento do domínio deve estar se relacionando com apenas um único elemento do contradomínio. Isso é a ideia de função. Ou seja, eu consigo determinar que o meu y ele vai ser o quê? Igual ao f de x. Bom, com isso, eu sei definir o que é o conjunto imagem. Porque já definido que o domínio são todos os elementos do conjunto A, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, eu vou ter o meu conjunto imagem, que foram os elementos que foram relacionados. Por exemplo, dada uma função definida por f de x igual a 2x mais 3. Eu tenho o meu conjunto A, que é chamado de domínio, e tenho o meu conjunto B, que é chamado de contradomínio. Com isso, eu vou conseguir relacionar os elementos e determinar o meu conjunto imagem. Como assim? Você vai pegar os elementos do seu domínio e substituir na função que foi dada. A função, no caso, seria essa aqui, 2x mais 3. Então, se você substituir o seu x por 0, você vai encontrar como resposta 3. Se você substituir o seu x por 1, vai encontrar 5. Se substituir o x por 2, 7. E se substituir o x por 3, você vai encontrar 9. Esses elementos aqui, que foram relacionados, eles recebem um nome, chamado conjunto imagem. Então, aqui eu vou conseguir definir todos os elementos. O domínio é representado pelo conjunto A, que são os elementos 0, 1, 2 e 3. O contradomínio são os elementos do conjunto B, que são os elementos 2, 3, 4, 5, 6, só tem um espacinho aqui, 7, 8 e 9. E o conjunto imagem foram aqueles elementos que foram relacionados, ou seja, quando eu peguei o meu domínio e substituí na função, e dentro desse contradomínio eu consegui determinar um conjunto imagem, ou seja, os elementos que foram relacionados. Nesse caso seria o número 3, 5, 7 e 9. Temos então a definição do que é o domínio, do que é o contradomínio e do que é o conjunto imagem. Essa parte de função
que o seu x tem que ser diferente de 2. Isso acontece com raiz também. Lembrando que estamos trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Para essa raiz aqui existir dentro do conjunto dos números reais, sabemos que ela precisa assumir um valor maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, o termo que eu tenho aqui dentro, x mais 3, ele tem que ser um número maior ou igual a zero. Nesse caso, resolvendo essa equação, eu tenho que o meu x ele vai assumir um valor maior ou igual a menos 3. Se for diferente disso daqui, a minha raiz é negativa. Dentro do conjunto dos raios eu não consigo trabalhar isso. Ou seja, o meu conjunto vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Trabalhando essa ideia de função também, nesse caso que seria uma função de primeiro grau, podemos iniciar a parte gráfica. Lembrando que existem outros tipos de funções, a função de segundo grau, logaritmo e assim por diante. Mas trabalhando o conceito disso daqui, em seguida seria trabalhada uma função de primeiro grau, a função afim, que o gráfico dela seria uma reta. Essa parte foi o que foi trabalhada no primeiro momento, na primeira atividade que a UFCE disponibilizou lá na plataforma. Bom, espero que tenham gostado. Esse daí foi um pouco da definição de função, lembrando que isso existem